Você sabe por que nós temos muita dificuldade em nos perdoarmos? Porque nós vivemos dentro de uma cultura em que acredita que somente os acertos fazem parte ou devem fazer parte das nossas vidas. Que os erros, eles deveriam ser todos excluídos, ou seja, nós na realidade não deveríamos viver o erro. E realmente nós temos muita dificuldade dessa compreensão, de compreendermos que são os erros que fazem parte das nossas vidas. E eles precisam existir, porque se tudo nós acertássemos, a coisa seria perfeita. E não existe a perfeição nas nossas vidas. Então, é muito perceptível quando você faz terapia com as pessoas, quando você conversa com as pessoas, elas mostram a insatisfação, a infelicidade de já terem cometido erros na vida. Eu já cometi vários erros na vida que eu olho para mim e me sinto mal quando eu lembro de coisas que eu já fiz na minha vida. Porém, eu tive muita dificuldade de me perdoar. Ao longo da minha vida, muitas atitudes minhas, eu tive muita dificuldade de me perdoar. Porém, eu fui compreendendo ao longo da vida, e óbvio, estudando e tendo mais compreensão e amadurecendo, você vai compreendendo que o erro faz parte da vida. Quando Thomas Edison estava desenvolvendo a lâmpada, a cada erro que ele cometia, ele cometeu mais de 1000 erros. Imagina, mais de 1000 erros para conseguir chegar a produzir a lâmpada. Quando as pessoas chegavam para ele que mostravam, Thomas, você está errando, mais um erro, mais uma vez, mais uma vez. E Thomas tinha uma percepção muito boa, muito inteligente do que era o erro. E ele dizia, eu realmente cometi mais um erro. E agora, mais uma vez, eu entendi como não se faz a lâmpada. Ou seja, ele não estava olhando os erros que ele estava cometendo. Ele estava olhando e, agora eu compreendo melhor como não fazer a lâmpada. Então eu estou mais próximo de como fazer a lâmpada. Ele não ficou assentado na cadeira nem do conformismo, nem da insatisfação do erro. O erro, ele faz parte do processo de desenvolvimento humano. Errarmos faz parte. Não adianta nós queremos acertar. E toda essa conversa, ela serve para nós entendermos que nós precisamos nos perdoar. Talvez ao longo da tua vida você cometeu erros que você tenha dificuldade de se perdoar. Que seja para ti muito difícil dizer, eu me perdoo por conta disso aqui que eu fiz. Óbvio, existem atitudes que a gente comete que são pequenas e que a gente pode dizer, ok, são coisas pequenas e errou, né? Mas existem coisas nossas que a gente não tem felicidade, não se sente bem de dizer, por atitudes que nós já tomamos na vida. E eu já tive as minhas, e você teve as suas. Então, compreendemos, o primeiro passo é nós compreendemos que nós, como seres humanos, cometemos erros. E isso faz parte do processo da vida. Não tem como você fugir disso. E talvez você diga, Túlio, mas você não sabe qual foi o erro que eu cometi. Você pode ter cometido qualquer erro. Matado alguém, que seria para mim o pior de todos os erros, né? Mas é quando você consegue, quando você muda, quando você evolui, quando você consegue olhar para esse erro de forma que te faz mal, isso indica claramente que você mudou, que isso não faz parte mais de ti. Então, mesmo que esse erro seja algo absurdo para ti, entender que você mudou, que você evoluiu, que você não é mais aquela pessoa, já te faz ser uma outra pessoa. Um ponto que eu quero abrir um parênteses aqui é que eu vejo muitas pessoas que conversam comigo, que estão ali no processo, e elas dizem, Túlio, o meu marido não é mais a mesma pessoa que eu casei. Eu só estou abrindo um parêntese aqui do assunto, tá? E é interessante porque elas falam, mas o meu marido não é mais a mesma pessoa com quem eu casei. Eu acho interessante, eu digo que bom que ele não é mais a mesma pessoa. E você é a mesma pessoa que você casou? Você casou há quantos anos? Eu tenho 24 anos de casada. Então você é a mesma pessoa de 24 anos atrás? Como assim? E elas olham e dizem,
Não, não é bem assim. Aí tentam se ajustar, porque as pessoas mudam, evoluem. É isso que eu quero te dizer. E que os nossos erros do passado, que fiquem no passado. Mas é muito importante que eles fiquem no passado e que você consiga se perdoar. O perdão precisa fazer parte da tua vida. A compreensão da tua mudança de vida e de que aquilo não faz mais parte de ti e que você rompe esse elo com esse passado, entende? Esse rompimento é essencial para ti. É quando você olha para o passado e diz, isso ficou lá. Cometi erros, fiz coisas absurdas, fiz coisas que não são agradáveis, que não me faz feliz por conta disso, mas eu quero que fique lá. E o mais importante, que é onde eu quero chegar aqui, que é tu conseguir te perdoar. Sabe? Quando você consegue se perdoar diante de tudo que você fez para trás. Que você coloque dentro de uma caixa e que essa caixa nunca mais seja aberta. E que elas fiquem lá. Mas o auto-perdão, ele é essencial para as nossas vidas. E quando eu falo isso, eu não estou te estimulando a você sentar na cadeira do conformismo. Você entende? É aquela cadeira que a pessoa diz, mas é raio humano. Eu já ouvi um monte de gente falando isso. É raio humano. Esse já é o oposto. É aquela pessoa que se assenta na cadeira do conformismo e que acha que errar é humano, então eu vou errar. Eu conheci uma pessoa que era muito agradável, e ele sempre ia para minha casa da Serra, e a gente estava sempre juntos, e eu sempre dizia, cadê tua esposa? Cadê tua filha? Cadê tua neta? Por que você não traz aqui em casa pra gente ficar juntos? Eu não quero, não gosto de andar com minha esposa, eu quero minha esposa lá no canto dela. Lá em casa é o lugar dela. E ele sempre falava isso, e eu sempre insistia em dizer, por que você não traz a tua esposa? Por que você não convive mais com ela? E aí ele sempre tinha essa mesma desculpa. Fato, depois de muitos anos, ela não aguentou e se separou dele. E aí ele quase enlouqueceu, ele tomou veneno para morrer. Não morreu, a esposa o recebeu de volta, achei incrível a capacidade de perdoar dela, né? Mas me fez refletir muito sobre enquanto ele teve dificuldade em entender que ele deveria mudar, que ele deveria compreender melhor a mudança de vida. E ele quase morreu para entender o quanto a esposa era tão importante na vida dele. E ele, por muito pouco, ele não morreu. Porém, como a gente tem muitas vezes dificuldade de entendermos quais os caminhos melhores para as nossas vidas, qual é o melhor caminho para eu viver, para você viver, para vivermos melhor de forma mais sábia. Erramos, cometemos erros. Isso faz parte do nosso processo. Mas nos perdoarmos é essencial. Você ter um tempo para você parar, fazer uma retrospectiva da tua vida, olhar tudo que você já viveu. E se você puder anotar tudo que você cometeu, que você fala, isso não me faz bem, isso é algo que me entristece. E você poder relembrar essas atitudes e dizer, eu me perdoo por conta disso. Eu deixo isso lá no lugar onde tem que ficar. Eu vou colocar um baú e vou trancar depois para nunca mais ser aberto. São assuntos que ficam lá, guardados, e que você não quer mais na tua vida. Você não vai mais trazê-los para ti, entende isso? Mas o te perdoar, você se liberta dessa capa, dessa vestimenta da culpa. Ela não faz mais parte da tua vida. É isso que eu quero te trazer. Para nós, na nossa psique, primeiro compreendemos que somos humanos e que vamos errar é importante. Não nos assentarmos na cadeira do conformismo é essencial, que é o que grande parte das pessoas faz. Grande parte se assenta na cadeira do conformismo e diz, errar é humano, então tá tudo tranquilo. E continua vivendo dentro do erro. É o que esse homem, essa pessoa, esse meu colega vivia. Ele vivia sempre nessa cadeira do conformismo. Ou seja,
ah, é por aí mesmo e tal, bebia, fazia as coisas e a mulher sempre perdoando e ele achando que era humano isso. Então, quando você consegue enumerar o que você já fez, o que você fez, que você diz, isso não me faz bem, isso me traz culpa, porque muitas culpas elas ficam no nosso inconsciente. Muitas atitudes nossas que nós já cometemos na vida, elas ficam gravadas no inconsciente. E nós passamos a ter atitudes na vida posteriormente por conta dessas atitudes. Às vezes uma mulher abortou quando jovem, e aí ela diz, eu não quero mais falar nesse assunto, e nunca mais fala, mas esse assunto fica no seu inconsciente. E muitas atitudes que ela toma são por conta disso aqui. Por isso que a terapia, a análise, a gente faz com que a pessoa traga os assuntos à tona. E dói. Dói bastante trazer os assuntos à tona. E quando você traz o assunto à tona, que aquilo vem assim, rasgando, como se fosse uma ferida que você vai lá e passa a unha e rasga e abre aquela ferida, entende? Aquilo ali, ele brota, que ele vem com uma dor, mas é justamente essa dor que faz com que a psique consiga digerir. O inconsciente manda para fora e o consciente consegue compreender isso e digerir ao longo de todo o teu processo de análise, óbvio, tendo uma pessoa experiente para poder ouvir, entender e te ajudar dentro do processo de compreensão de análise, de autoanálise, de gestão daquilo ali. Porque dói. Mas é importante dizer que aquilo tem que doer uma vez só, para nunca mais doer. Porque muito do que já vivemos a gente traz hoje. E traz inconscientemente, traz no silêncio, traz quieto. Então, quando você consegue enumerar essas coisas, e você pauta um a um, e muitas vezes aí vem uma parte aqui para te dizer que não é fácil, mas que é muito importante. Quando você tem pessoas que você cometeu atitudes inadequadas com essas pessoas, ou que elas cometeram contigo, às vezes uma separação, às vezes que por problemas familiares, quando você consegue ligar para essa pessoa, ou se possível encontrar com essa pessoa e pedir perdão, isso te ajuda tanto, te livra daquele sentimento de dor, de perdão, de amor, de ódio, de sentimentos variados que você pode estar guardando dentro do teu coração, dentro da tua mente, mas que te prende ainda àquela pessoa. Quantas pessoas eu já vi que, quando falavam do ex-marido, por exemplo, do primeiro ex-marido que machucou, que não foi bom a relação, não foi boa a relação, a pessoa fala e começa a chorar e trazer aquela dor. Mas lá no início, quando eu perguntava, ela dizia, não, já está tudo resolvido. E quando você vai puxando, você vai pegando a unha e você vai ali, ó, você vê que não está curado. Aquilo não está curado. Tem uma cicatriz ali. Então, quando você consegue dar ali um basta e romper através do perdão, que você diz, eu perdoo essa pessoa. Eu rompo esse laço, esse elo que eu tenho com essa pessoa. Eu corto essa relação, porque o ódio, ele é uma relação. O amor e o ódio, eles estão muito juntos, entende? Então, quando você consegue romper isso aí e dizer, eu deixo lá, a dor que ele me causou, o sofrimento que ele me causou, eu deixo lá no lugar onde ele está. Eu não trago isso. Então você compreender que o ódio, eu tenho ódio de tal pessoa, por exemplo, um pai que foi, que não deu amor, que não transmitiu amor, que você diz, eu tenho ódio, fica lá, isso não é legal para ti. O meu pai nunca me deu nada, e eu tive um dia já adulto, lá na frente, eu tive um dia que me veio um vômito emocional, não era um vômito
físico, mas era um vômito emocional de um perdão ao meu pai, em que eu consegui perdoar meu pai. Então foi um sentimento de vômito assim, emocional. Eu chorei muito, eu só conseguia dizer que eu o perdoava. Só isso que eu falava. Eu não conseguia nem falar, de tanto que eu chorava. E aquilo para mim foi uma ruptura. Eu consegui perdoar e lá ficou. Acabou. Ficou lá o meu sentimento de dor, de mágoa, de tristeza, ficou lá no lugar. E eu fiquei muito mais leve. É isso aonde eu quero chegar. Não é a tua leveza. É quando você consegue se perdoar, perdoar as outras pessoas que cometeram contigo, que ou te machucou, ou que você machucou, ou que você junto cometeu algo. Mas quando você consegue trazer à tona o assunto, entender o que aconteceu, compreender que você hoje é uma outra pessoa, então por isso eu não posso me linkar àquela pessoa. Eu não posso estar querendo ainda ser a mesma pessoa, entende? O Túlio hoje eu tenho 53 anos, mas o Túlio de 23 não é a mesma pessoa de hoje. É completamente diferente. É outra pessoa. Então eu tenho que me perdoar das atitudes que eu tive aos 23 anos. E entender que eu preciso romper os meus laços emocionais com as dores que eu tive do passado. Eu não tenho que estar trazendo isso e até hoje carregando essa dor, essa culpa. Não tenho que fazer isso. Eu tenho que compreender isso, trazer esse assunto, digerir, dizer, eu errei, eu tenho alguém a quem pedir perdão. Uma vez uma pessoa me ligou depois de anos. E ela me ligou e eu não consegui compreender como ela conseguiu meu telefone, né? Mas ela me ligou para pedir perdão por uma coisa que ela me fez lá atrás. Entende? E eu, na hora, fiquei, mano, tá, não precisa, que é isso e tal. E ela falou, não, para mim é muito importante lhe pedir perdão. Muito importante. E hoje eu quero te dizer o quanto é importante você poder pedir perdão para pessoas que estão lá atrás, que você não foi bem com elas, que você errou. Porque esse perdão te liberta dessa pessoa, te liberta da atitude, te liberta da mágoa que você tem, do sentimento de culpa que você tem. Você é uma pessoa humana que está aqui para cometer erros, mas que, aí vem o ditado, né? Errar é humano, continuar no erro é burrice. E aí sim, quando você já conseguiu superar o erro, conseguiu superar as atitudes que não são coerentes na tua vida, você consegue evoluir. Quando você vivencia e vive a dia o teu erro, aí é burrice. Você não está conseguindo viver e evoluir na tua vida. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado a ter uma compreensão melhor sobre o perdão e por que nós precisamos nos perdoar e perdoar os outros. É quando você tira de você a capa da culpa, a capa de uma responsabilidade de algo que você fez e você poder compreender, digerir e dizer agora isso não me pertence mais, eu me desconecto disso, eu estou livre para seguir minha vida e eu sigo a minha vida de forma muito tranquila, livre e leve. Para isso que nós estamos na vida, é para isso que a gente está aqui, é para isso que a psicanálise nos ajuda tanto a termos essa compreensão. E mais uma vez eu espero que eu tenha conseguido te ajudar. E se você tem interesse, me segue nas minhas redes sociais, os meus conteúdos, o objetivo é poder ajudar as pessoas a terem uma compreensão melhor da vida, não de forma que eu traga receitas mágicas, mas de forma que você consiga compreender bem melhor como é a nossa psique, como é a nossa mente, para que a gente possa evoluir a cada dia. Um grande abraço.